Ontem à noite, pendurado em meus pensamentos, desabei num sono profundo. Tive um sonho tão real de que um vírus mortal se espalhava pelo mundo e, para conter sua disseminação, a única solução era a reclusão total. Cada ser humano foi obrigado a viver em casa, confinado e manter distância social. Como para os mais velhos a doença era mais fatal, até pais, filhos, netos e avós tinham que ficar a sós para preservar os seus parentes. E assim, o mundo todo parou. Pelos 5 continentes, as ruas ficaram assustadoramente tranquilas. Só nos hospitais haviam filas para cuidar dos mais doentes. Foi uma loucura sem precedentes, mas que, estranhamente, fez a gente despertar. Só vamos vencer essa guerra se todos no planeta Terra resolverem se ajudar. Essa pandemia revelou nossa insignificância, destronou nossa arrogância e ambição. Agora, podíamos ver com mais clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Você aproveitou bem o seu tempo ou foi escravo da hora? Você abraçou quem te ama suficiente para não sentir remorso agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir. Mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana que o ego não deixa ver. E que o outro é o meu eu mais sensível alojado em outro corpo. Afinal, de que vale conquistarmos o mundo se no fundo continuamos sós? De que vale acharmos vida fora da Terra se falharmos ao achar a vida em nós? É como se nossos avós, dentro dos hospitais, nos dessem conselhos. Larguem os celulares, não vale a pena viver por aparelhos. A vaidade é um prejuízo que nos faz perder o juízo e se afogar que nem Narciso nos reflexos dos espelhos. E o rico, que vê o funcionário com desprezo, agora em seu condomínio, preso, finalmente descobre o quanto depende do pobre e o quanto o seu trabalho tem dignidade. Lixeiro, porteiro, enfermeiro, faxineiro, motoboy, viu em cada um deles um super-herói que salva todo dia a nossa sociedade. E assim questionou as injustiças sociais. Pois se somos todos iguais, por que a maioria não tem escolas e hospitais de qualidade? O medo da morte nos trouxe igualdade. Não havia mais a ideia de estrangeiro. Chinês, brasileiro, italiano. Nossa pátria é o ser humano, nossa nação é o mundo inteiro. Judeus, cristãos, muçulmanos se uniram em uma só crença. O pior dos males é a indiferença e a maior doença é a falta de compaixão. Nossa riqueza, sejamos francos, não está guardada nos grandes bancos, mas acumulada nos cofres do coração. E quando a epidemia acabou, vi estranhos pela rua se abraçando e as famílias de alegria chorando por poderem, enfim, darem as mãos. Quando acordei, tive a impressão que esse sonho foi realidade, como se a gente tivesse que passar por aquela dificuldade para recuperar nossa sanidade. Por isso, se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e dizer que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade. Diga para aquele que reclama quanto vale o abraço de quem ama e que sozinho não há felicidade. Conte para ele sobre o dia em que uma pandemia desafiou nosso egoísmo e vaidade. Conte para ele que só foi possível enfrentar esse exército invisível com empatia e humildade, pois nem todo o armamento nuclear é capaz de exterminar esse inimigo que nos invade. Não,
não foram armas nem tiros. No fim, quem venceu esse vírus foi a força da solidariedade. Talvez a solidão enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito. Mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço, por favor, para que todo sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade.